Depois de um parêntese na história de José para contar sobre o incesto de Judá com a sua nora, nós vamos voltar à história. O capítulo 39 começa reafirmando que os mercadores venderam José como um escravo doméstico para Potifar, comandante da guarda de Faraó. De alguma forma que nós não sabemos, José prosperou muito na casa de Potifar. Isso nos dá a entender que ele foi capaz de fazer muito mais do que simplesmente servir a Potifar. Ele aprendeu a bênção de ser um servo, mesmo estando na posição de escravo e numa terra estranha. A declaração de que Deus estava com José é mencionada aqui 4 vezes e é o tema central deste capítulo. Obviamente, para deixar claro que, embora José tenha sido abandonado por sua família e vendido para uma terra estranha e de deuses estranhos, o Deus de Israel se manteve do lado dele, protegendo, controlando, guiando tudo aquilo que lhe acontecia. E aqui nós somos lembrados de que circunstâncias ruins não significam que Deus virou as costas para nós. Ele, assim como fez com José, ele também se mantém ao nosso lado, protegendo, controlando e guiando tudo o que acontece à nossa volta. Nós vemos então que o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. E nós devemos considerar o mesmo princípio para a nossa vida, de que as bênçãos podem ser trazidas sobre o nosso local de trabalho por causa da presença de Deus em nossa vida, não é mesmo? E depois que Potifar percebeu isso, ele deixou tudo o que ele tinha nas mãos de José. E isso durou mais ou menos uns 10 anos. José deve ter enfrentado muitas lutas interiores para se manter bom, puro, além da imensa saudade do seu pai. Mas, ao invés de se revoltar, ele aceitou o processo de amadurecimento pelo qual Deus estava permitindo que ele passasse. Eu imagino que ele orava por Potifar, por Faraó, por toda a terra do Egito, e Deus foi lhe dando uma grande habilidade administrativa, além de um coração disposto a aprender e a servir. Estava tudo indo muito bem até que a esposa de Potifar se apaixonou por José, que, segundo a Bíblia, era um moço muito bonito e muito atraente. A partir de então, ele não teve mais paz dentro da sua casa. Sua vida era resistir aos avanços ousados dela. José mostrou sua fidelidade a Deus, a Potifar e a si mesmo, ao resistir às investidas daquela mulher por tanto tempo. Lembre-se que ele ficou lá por mais ou menos uns 10 anos. Sabe, essa arma que José usou é a mesma que nós também devemos usar no nosso dia a dia. Devemos resistir e dizer não ao pecado, mesmo quando tivermos vontade de dizer sim. É preciso perceber que há mais motivos para viver do que os desejos do corpo. Nós somos muito mais do que os nossos impulsos sexuais e devemos viver de forma nobre e temente a Deus. Enfim, cansada de tanto insistir sem nenhum sucesso, um dia, quando os dois estavam sozinhos, a esposa de Potifar resolveu agarrar José para forçá-lo a se relacionar sexualmente com ela. E então José fez o que todos nós devemos fazer quando nos deparamos com esse tipo de situação. Ele fugiu. Mas antes que ele conseguisse escapar, ela segurou uma parte da roupa dele e, numa atitude de vingança, ela gritou para chamar a atenção dos outros servos e afirmou que José havia tentado abusar sexualmente dela. Quando Potifar ficou sabendo dessa história, mandou José para a prisão. Mas, em pouco tempo, José foi nomeado supervisor de todos os prisioneiros. É interessante saber que, apesar do conceito de prisão ser comum na nossa sociedade de hoje, talvez fosse uma novidade para José. A prisão não existia entre a maioria das sociedades cananeias e não existia entre os hebreus. Enfim, José tornou-se o administrador-chefe da prisão e, para variar, se esforçou para fazer o melhor, mesmo na condição tão triste e injusta em que ele se encontrava. E por meio da sua experiência, tanto na casa de Potifar como na prisão, Deus foi aprimorando as habilidades administrativas que José precisaria para um dia salvar a sua família e todo o povo daquela terra.
E esse capítulo termina dizendo que o carcereiro não se preocupava com nada, porque tudo estava sob a responsabilidade de José e tudo que ele fazia na prisão, o Senhor prosperava. Nesse ponto, nós podemos ver a história de José sob 3 aspectos. Primeiro, nós podemos ver a misericórdia, porque Potifar podia ter mandado matar José. Segundo, nós podemos ver a injustiça, porque José sofreu pelo pecado de outra pessoa. E em terceiro, nós podemos ver a mão de Deus em tudo isso, preparando José para ocupar o lugar onde ele poderia mais tarde mudar a história da sua família e de todas as pessoas daquelas terras. Mas esse é assunto para os nossos próximos encontros. Não perca. Deus te abençoe.